E aí, bikers, tudo bem? Dando sequência a um vídeo, take 2. E aí, bikers, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante aí para o pessoal que já está no mundo da e-bike, que está entrando agora, que são as configurações. Uma das coisas que você mais ouve falar no mundo das e-bikes é a autonomia. Autonomia da bateria, que está ligado aí à performance, cadência, elevação, são várias variáveis. Se você vai fazer um pedal onde você vai andar ali com uma galera que não tem e-bike, você vai seguir no ritmo deles, logicamente você vai andar num ritmo, numa velocidade média menor e você vai conseguir economizar mais bateria se você andar ali no mesmo ritmo e tudo mais. Logicamente nas subidas você vai se destacar ali, porque você tem um auxílio, mas se você utilizar ali, vamos supor, 90% do pedal no modo eco, com certeza você vai ter mais bateria, deixando o trail mais para situações onde tem uma inclinação para mais de 7, 8%. E no caso, o boost, em casos mais agressivos, né? Que você precisa, que tem morro e coisas do tipo. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre peças de reposição, garantias e tudo mais. Mas por hora, é meio complicado esse lance. Então, para a gente vale muito economizar, né? Não só economizar a bateria, mas não forçar o motor, tentar ali procurar o melhor desempenho dele. Enfim, e o outro vídeo ali eu falo tanto do modo tradicional, né? Que é o modo básico, e o customizado, onde nós podemos ali é, configurar ali de 1 a 15 tipos de assistência, né? E ali assista um vídeo ali eu explico melhor. Nesse aqui, então, no caso, nós vamos falar utilizando dois presets, então, utilizando os dois profile, mas para utilizar o modo tradicional, Eco, Bush e Trail. Mas aí você pensa assim, pô, eu tenho esses caras, eles estão configurados, e aí eu utilizo, mas se eu quiser fazer um longão ali de 120 quilômetros, mas eu estou percebendo que a autonomia dele ali está apontando, por exemplo, 86. Então, por experiência, eu vou compartilhar com vocês duas configurações que eu uso. Então, quando eu faço os pedais de semana, que dá aí por volta de 50, 60 quilômetros no máximo, eu tenho um preset de configuração. E quando eu vou fazer um longão, que chega às vezes a 100, 110 quilômetros, eu uso o outro. Logicamente, eu vou usar mais o eco, e às vezes eu tenho até que pedalar ali no off, na raça, né? Quando dá, porque qualquer inclinação de 3, 4% já fica difícil, principalmente se for uma bike full, com um pneu que tem muito arrasto, tá? Então vamos lá. Ah, nós vamos entrar aqui no modo configuração. Então eu entrei ali no meu usuário. Eu tenho dois modos aqui, como vocês podem ver. O tradicional, que eu estou chamando tradicional, né? Que tem lá o Eco, o Trail e o Boost, que eu chamo de Charter 3, né? E o Charter 5, Charter 5, tá? Esse Charter é a quantidade ali de assistência que você vai configurar. Então, se vocês olharem aqui no outro vídeo, eu mostrei para vocês eu utilizando esses caras aqui no modo customizado, né? Então, no modo customizado, eu coloquei ali, vocês veem no outro vídeo, com 7 velocidades. Nesse daqui, eu estou utilizando aqui no caso, então, ó, aqui vocês podem acompanhar, fica um delayzinho, tá, pessoal? Por causa do... Tem um delay o aplicativo em relação ao... para eu poder reproduzir ele aqui na tela, tá? Bom, então aqui nós podemos ver que ele tem as 7 velocidades, mas eu não quero usar. No outro vídeo eu explico melhor esse aqui. Mas nesse caso, eu vou explicar utilizando aqui os mesmos Eco, Trail e Boost, só que em configurações diferentes. Então eu tenho esse modo aqui, que é o mais econômico. Você vê que eu estou usando o Basic Mode, o outro é o Custom Mode. Então, e eu uso esse cara aqui. Qual a diferença deles? Vocês verão, eu estou usando aqui o Charter nível 3, tá? Que é o padrão que geralmente ele vem. Eu uso o Charter nível 3 com máximo de torque de 63, por quê? Porque eu gosto de expandir. Às vezes eu estou ali no eco, eu libero mais, mas não é toda hora que ele vai
colocar os 63 Nm. Ele vai quando precisar, porque é um max torque, tá? Não é um torque contínuo, tá? E eu também coloco, como a assistência é baixa, eu gosto de deixar o start level, que é o arranque dele. Então ele fica aqui no nível 5. Se nós formos lá para o trail, você vai ver, o padrão dele é no 9, eu deixo no 7. Max torque um pouquinho de 70, que é um acima do 63. Ó, aqui ele aponta, tá azulzinho, porque ele quer dizer, ó, você configurou o seu eco no 63 e aqui está no 85 no boost, tá? E você vê que todos aqui têm, no caso aí, a saída rápida, né? Uma saída no nível máximo. E o boost também, em vez de ser o padrão, que é o 15, eu deixo aqui no 12 também, porque eu deixo o boost para caso eu precisar. Como eu diminuir a quantidade de assistência do trail, eu deixo o boost ali num caso de desespero. Sabe quando você pega, você está andando aí no single track e de repente tem aquela inclinação muito mais do que o trail vai pesar, ou você está numa marcha ali que não dá tempo de você subir umas 2, 3 marchas, você põe no boost, ela vai girar, você sobe a marcha e volta para o trail, tá? Então, é algumas dicas aí que você vai pegando com o tempo. Já no outro nível, que eu disse para vocês, esse aqui eu utilizo mais durante a semana, ou os pedais menores, principalmente se eu vou pedalar sozinho, que aí, ou com a galera só de e-bike, que não é um pedal tão longo, porque você vai queimar bastante bateria se você fizer aí uma velocidade média de 25, eu já cheguei a 33, tá? Aqui na região onde eu moro, com não muita elevação, mas aí você gira bem, tá? Porque você vê que antes a gente estava aqui no nível, no Charter 3, tá? Então eu estava nessa configuração, você vê que eu pulei uma, 4 e eu tô na 5. Mais o Max Torque e o Start eu mantive aqui no mesmo. Para gente, o que interessa, essas diferenças. Então, o que eu fiz? Então, vocês vão ver que aqui no caso, o Trail eu mantenho no 9, que é o default dele, tá? O 70, então eu não mexi muito nesses dois parâmetros, no Max Torque e no Start. Onde eu mais altero, que é aqui. Isso que faz, na hora que você joga na bike, como nós vamos ver daqui a pouco, você vai sentir a diferença quando ele dá, quando você, é legal você olhar ali com a bateria, com a carga completa, você vai ver ali que a autonomia vai ser diferente. Olhando aqui nesse que eu chamo aqui do tradicional Charter 5, vocês vão ver que é bem diferente. Por exemplo, no Charter com 3, vocês vão ver que chega no Eco, chega a 146 de autonomia inicial. Quando eu coloco no 5, ele já dá 86 e realmente é quase fiel a isso. Eu faço pedal, por exemplo, eu fiz um de 115, eu voltei ali com 3 pauzinhos, vamos dizer assim, como se fala por aí, né? Com 30% de bateria. E se eu fizesse esse mesmo pedal com esse Charter 5 aqui, não iria aguentar. Eu teria ficado na mão, tá? Por mais que eu tentasse economizar. Então, para quando eu quero fazer pedais sozinho, ou só um pessoal de e-bike, que eu sei que eu não vou muito, que eu vou pedalar ali 50, 60 no máximo, ele dá conta, tá? Mas a gente tem que saber, se vocês forem seguir essa configuração, que eu recomendo muito, ele dá conta, mas você adequando cada um desses profiles para o seu pedal de interesse. E aqui no caso, só para finalizar aqui, o Boost tá tudo no talo, igual ele vem de fábrica, é tudo default. Esse cara é default, e aqui o 15 é default, tá? Mas eu rarissimamente eu uso esse cara aqui, 1% e olha lá que pedal eu vou usar, tá? Mas o trail eu uso. Mas no caso, quando o Echo está aqui numa configuração maior, eu uso muito pouco o trail, porque esse nível. Mas se você quiser, você pode pôr no 6 aqui também, mas aí você vai ver que a autonomia vai cair lá de 86 para. Isso, galera, eu estou falando com a bateria de 504 watt-horas, tá? Da Shimano. Se você tem uma bateria aí, que se eu não me engano, que a Sense usa, que acho que é a BMZ, se eu não me engano, uma bateria aí de 840 watt-horas, logicamente vai mudar. Você vai ter tem 300 e pouco, 330 watt-horas a mais. Então, agora mostrando aqui na prática, nós estamos aqui na suíte do controlador Shimano. Vocês podem vir aqui, né? Nós vamos utilizar ali na configuração o Charter 3, né? Com aquela configuração mais econômica para o pedal longão. Vocês olhando aqui no range,
Olha só que interessante. Então, com aquela configuração, a bateria é 504 watt-horas, a gente pode acompanhar aqui, né, que nós vamos subir aqui para o Eco, tá? Vocês olham ali do lado do RPM, do zero do RPM, ele cai o azulzinho aqui, né, que é a cor do Eco, e está me dando aqui uma autonomia de 145 km com a bateria de 504, com as baterias 630, 730 e acho que, se eu não me engano, 840, você vai ter mais, tá? A gente está no mínimo aqui de bateria de 504 watt-horas. Então aqui, se eu subir, agora se eu for para o Trail, naquela configuração do Charter 3, olha só, está me dando 70 de autonomia, que é um Trail mais econômico. E olha só, no Bush mais econômico também, quase 50 km de autonomia com o Bush. É como se eu andasse só em Bush o tempo todo, eu vou ter 48 km em média aí de autonomia. Descendo, então, recapitulando, 70 para o Trail, olha aqui o verdinho do lado do zero, e 145 km em média de autonomia. Agora aqui, eu vou lá no menu, né? Vamos voltar aqui. Então você segura lá o botão da opção, sobe aqui para o Assist Profile, entra nele. Agora eu vou mudar para o 5, lembra que é o segundo parâmetro que eu fiz? Aperta no menu para entrar, saiu fora. Olha aqui, aqui ele está me dando 88, a gente estava falando de 40, de 146 de autonomia, aqui 88. Por quê? Porque esse é o pedal mais responsivo. Esse aqui é um pedal que eu vou fazer, por exemplo, se eu quero fazer sozinho e eu quero fazer uma média aí por volta de 30, ou com o pessoal só de e-bike, olha só a diferença. Isso aqui vai girar pra caramba, é um eco muito mais responsível. O Trail, eu deixei o padrão lá, que é o Charter 9, que é o Default, e o Bush está em 41. Então lembra que o outro ficou em 48, esse está em 41. Lembrando que o Charter no Bush estava 15, o Default, e o outro eu deixei em 12. Então para 15, 41 de autonomia, e 12 ficou quase 50, né? 48. A gente indo para o Trail, o outro Trail eu tenho 70, esse eu tenho 59, e no Eco eu tenho 88 e no outro 148, se eu não me engano. Beleza? E é isso aí então. Espero que vocês aproveitem o vídeo, configurem aí e aproveitem o pedal. Pedal mais longo, uma configuração mais econômica, para você não ficar na mão aí sem assistência. E se você quer fazer um pedal com o pessoal de bike, numa área mais montanhosa, com maior altimetria, você também quer fazer um pedal rápido, sozinho, que é mais divertido, aí você pode seguir a configuração aí do Charter 5, ok? Bom proveito a todos e bom pedal.